Fala, aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula de geografia. Esta aula é para aquele aluno que fugia das aulas de geografia e para você que gosta de geografia. E lembrando a você, geografia não é apenas para desenhar mapas. Hoje você sabe a importância de entender de geopolítica para falar um pouco mais sobre o que acontece na Rússia contra a Ucrânia e toda a movimentação da OTAN. Então, desde já peço aí, se você gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like, beleza? Bom, vamos lá então. Rússia, potência geopolítica, para você entender o assunto. Bom, a Federação Russa, né, o nome oficial, Rússia é formada por 21 repúblicas, né, uma região aí autônoma, 49 regiões, nesse caso aqui administrativas, 6 províncias, 10 distritos autônomos e 2 cidades aí em status administrativo especial, que é Moscou e São Petersburgo, beleza? Bom, a Rússia ela detém aí um dos maiores arsenais nucleares mundiais, né? Ou seja, ela dispõe, né, de uma enorme área territorial, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que o Brasil tem 8,5 e é o quinto em extensão territorial. Bom, a Rússia tem petróleo, gás natural e detém aí cerca de 6%, né, das reservas petrolíferas do mundo, ou seja, é aproximadamente 30% das reservas de gás natural também mundial. Né? Ou seja, a exploração e a comercialização, né, são monopólio da Gazprom, né? Ou seja, empresa estatal russa. Seu importante peso geopolítico, né, e histórico, ele é reforçado pela expansão econômica verificada a partir do início do século XXI, que tem como um dos fatores fundamentais as enormes receitas obtidas com as exportações de petróleo e gás natural para países como França, Alemanha e Itália. Tudo bem até aqui? Bom, a expansão econômica, né, associada às questões geográficas ou demográficas do país, né, conforme já foi discutido, né, em outros tempos, né, é um dos fatores responsáveis pelo crescente aumento, né, da demanda de mão de obra, ou seja, diversas potências europeias dependem do petróleo e também do gás natural russo, né, ou seja, aproximadamente em torno de 40% do gás consumido na Europa é proveniente aí do território russo. Então essas potências econômicas europeias, como eu falei para você, a França, a Alemanha, né, e a Itália são potências mundiais europeias ali que dependem ali. Outros fornecedores, por exemplo, de petróleo e sobretudo de gás natural para a Europa são ali o Azerbaijão, né, o Cazaquistão, né, o Uzbequistão e o Turcomenistão, né, ou Turcomenistão, beleza? Que estão ali, né, na esfera, né, de influência política e econômica da Rússia. Ou seja, os gasodutos, né, que escoam o gás natural, para você ter uma ideia, desses países para a Europa, percorre longos trechos em território russo. Então aí você vê como é que é estratégico, né, a função da Rússia na Europa e porque esse movimento todo que está acontecendo, essa geopolítica, essa mudança que está acontecendo nesse exato momento na Europa, ou seja, a importância da Rússia, já que pelo seu território atravessa aí gasodutos importantes que vai abastecer a Europa Ocidental. Até aqui tudo bem? Então é isso. Bom, uma outra questão que a gente não pode ficar quieto e não falar nada é justamente que é a questão da Rússia e da Ucrânia, ou seja, Ucrânia e Rússia, é impossível não falar. A independência que a Ucrânia, né, tem em relação ao gás natural russo, né, além do arsenal nuclear russo, é utilizada como assim uma arma geopolítica. O que significa isso? Ou seja, que o governo da Rússia ele pressiona o governo ucraniano a não ingressar na OTAN, né? Ou seja, e não pleitear o ingresso na União Europeia. A Rússia ela tem assim estimulado, né, o separatismo em regiões do leste e do sul da Ucrânia, inclusive, né, como forma de desestabilizar o governo ucraniano pró-ocidental. Né? Além disso, em março de 2014,
né, a Rússia anexou, né, a Crimeia, que é uma península, né, que pertencia à Ucrânia, ou seja, passou a ser o território russo, num referendo, como eu diria, populacional, ou seja, um referendo da população. Essa mesma população da região apoiou, né, a decisão, né? Países como, por exemplo, Estados Unidos, né, não concordaram com a anexação da Crimeia ao território russo. E aí uma outra questão, né? Ou seja, os problemas da transição e a integração da Rússia, para você ter uma ideia. Bom, essa transição, a transição, diria assim, da economia planejada, ou seja, para a economia de mercado. Lembrando que antes a economia da Rússia era planejada, ou seja, socialista. Então ela passa a ter uma economia de mercado, ou seja, o que significa isso? Uma economia capitalista. Né? Ou seja, vai proporcionar uma série de mudanças na Rússia, como a gradual liberação, né, de preços de mercadorias e serviços, a privatização das empresas estatais e a abertura para capital estrangeiro, né, fundamentais para a reconstrução da economia, né, dos novos estados, nos padrões do sistema capitalista ocidental. Ou seja, o crescimento econômico nos anos de intensas transformações nas estruturas políticas, sociais e econômicas do país, né, rumo aí, ao capitalismo, foi muito baixo. Porém, assim, entre o ano de 1992 a 2002, né, a média anual do crescimento do PIB russo foi negativa, ou seja, chegou em torno de menos 0,9%, ou seja, está aí uma situação associada à concentração de riquezas, né, nas mãos de poucas pessoas, né, ou seja, poucas pessoas detendo aí, né, uma riqueza absurda. Então, contribuindo então assim para piorar, né, as condições, né, de vida da maior parte da população da Rússia, por exemplo. Então é isso. Na aula de hoje você ficou sabendo sobre os problemas de transição e a integração da Rússia, a questão por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, né? São problemas seríssimos que não começou agora, já vem, olha, desde quando houve ali, né, o final da Guerra Fria, né, em 1989, começa em 47, vai até 1989. Então você tem aí essa dificuldade, né, da Rússia acabar por aceitar, né, essa autonomia da Ucrânia. E isso Moscou não quer e não gosta. Então hoje você ficou sabendo sobre a Rússia, uma potência geopolítica. É isso. Se você gostou do conteúdo dessa aula de hoje, deixa o like e inscreva-se no canal. E lembrando a você, não fuja das aulas de geografia. A geografia, antes de tudo, serve para fazer a guerra.